Shalom, meus queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa Parashá Lech Lechá, Parashá que inicia no capítulo de número 12 de Bereshit e verso de número 1, né? Que inicia assim: Vayomer Adonai el Avram, Lech Lechá, me'artzecha u'mimoldetecha u'mibeit avicha Asher el haaretz asher arecha. Então, o Eterno diz a Avram: olha, Avram, lech lecha, sai da tua terra, né? Da terra onde você está, né? Me'artzecha, mimoldetecha, no meio dos teus parentes, né? Da tua geração, né? Moled, né? Vem de geração. Então, sai do meio dessa geração e sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu ainda vou mostrar a você, né? O Eterno, ele nos faz algumas diretrizes, nos dá algumas diretrizes. E essas diretrizes, elas são permeadas de escolhas, ok? E para nós que somos buscadores da luz da Torá, né, filhos e filhas de Avraham Avinu, todos nós, né, judeus e não judeus, que nos aproximamos do Eterno em fé e em verdade, caminhamos sob o mesmo chamado celestial que ecoou sobre Ur Kasdim, quando Deus chamou Abraão, né? E disse, Lech Lechá, né? Vai para você. Essa ideia de vai para você não é vai por causa de você, mas é uma ideia de que vai para você mesmo, como que fosse um chamado a um encontro interno. Você vai encontrar-se consigo mesmo. Você vai encontrar-se com o verdadeiro eu. E esse é o nosso chamado. Essa paraxá, ela não é apenas uma narrativa histórica, né, sobre o primeiro patriarca. É um mapa da nossa alma. É um chamado eterno dirigido a cada ser humano na face da Terra. Só para você ter uma ideia, o Zohar, né, no tomo 1, página 77b, afirma que as palavras da Torá são eternas e falam com cada geração. Então é algo surreal o que é esse texto maravilhoso da Torá. Só para você ter uma ideia, cada judeu, por exemplo, ele, quando lê a Torá e quando ele cumpre as mitzvot, ele está fazendo isso e a sensação interna é como se nós estivéssemos em Har Sinai, né? Como se todos estivéssemos no Monte Sinai, né, pela primeira vez. Então, assim, quando Hashem diz a Abraham, Lech Lechá, ele também fala comigo e fala com você também. Com cada Neshama, com cada alma, não é, que deseja retornar à sua fonte divina. O chamado divino, né, de Lech Lechá, como revelação interior, tá? Nos mostra que cada um de nós precisa, na verdade, estar com o ouvido atento para poder entender que podemos ser mais. O texto, por exemplo, começa com um imperativo duplo e misterioso, né? Vai para ti mesmo. De onde? Da tua terra, do teu lugar de nascimento, ou seja, do meio da tua geração, não é? Da casa de teu pai, não é? E vai para a terra que eu vou mostrar a você, como nós lemos Bereshit 12:1. Urashi, ele comenta, tá? O seguinte: vai para o teu benefício, vai para o teu bem. Mas o Rebbe de Lubavitch, explica que Lech Lechá significa muito mais do que uma jornada, né, física, né, uma jornada de empreendimento social, econômico, né? Não é um vai para o teu benefício no sentido de vai para você ganhar mais, vai para você ser independente, né, e tal. Não. É algo para dentro de nós. É um movimento da alma em direção à própria essência dela, não é? Em termos cabalísticos, né, é fazer com que nós libertemos, né, a parte mais interna da nossa alma. No nosso texto maravilhoso, né, do Alter Ebe, o Likutei Amarim Tania, capítulo 19, o Alter Ebe ensina que dentro de cada judeu há um Netzot Elokit, ou seja, uma centelha divina, uma Nitzot, né, essa coisa essa faísca, isso aí, divina, tá?
Essa faísca, essa centelha, essa chaminha piloto, essa ignição, né, esse ato primordial, né, envolta pelas camadas do corpo e da mente, anseia retornar à sua origem. Então é algo que o Eterno colocou lá no íntimo, no âmago, e que essa coisinha fica todo instante querendo, sabe, libertar-se, vamos dizer assim. Libertar-se aqui é tornar a sua essência, como uma chama que se eleva naturalmente para cima, ou seja, como a luz de uma vela, quando você vê a chama acesa, ela está sempre, né, crepitando para cima, né? O Lech Lechá é o chamado para a alma romper suas cascas, as suas clipot, né? E reencontrar a pureza de sua raiz espiritual. O Rambam, né, o Ramban Nachmanides, diz que toda a jornada de Avraham é um símbolo dos caminhos do povo de Israel. Assim, cada etapa da vida de Avraham é também uma parábola das nossas próprias subidas espirituais, né? Quando o texto diz da tua terra, né? Está falando do desapego das identidades ilusórias, tá? Ele diz o seguinte, né? Deixa a tua terra, artserra, né? O termo eretz aqui deriva de uma palavra muito interessante que é ratzon, que é vontade, né? Então, eretz deriva de ratzon, e o Sefer Yetzirah ensina para nós que o mundo foi criado através de 32 sendas da sabedoria, ou caminhos, né? Ou vontades de sabedoria, ou intenções de sabedoria. E uma delas é a senda ou a estrada da vontade, que molda, no final das contas, a realidade. É verdade, a vontade é que faz a gente sair de um lugar para o outro. E é interessante que o texto Lech Lechá, antes da gente dar continuidade aqui ao Shiur, o texto de Lech Lechá, ele é muito maravilhoso, pois o Eterno fala com Abraão e dá a ele motivos para ele ter vontade de sair de onde ele está. Deus não dá só uma ordem, Deus também dá motivos. Deus também diz para ele: olha, sai daí, da tua terra, tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí Deus dá motivos. Lá farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, não é? Te farei um goigadol, né? Te farei um pai de muitas nações, muitas gentes, não é? Assim, então o Eterno vai dando motivos, ele diz, ele mostra qual é a vantagem de sair desse espaço de ostracismo que nós estamos para o mundo que Deus criou. Desde o início, em Bereshit, Deus fala para o Adão, para o homem, sair, crescei, multiplicai, dominai a terra, sujeitai-a, ou seja, dá motivos. E ele diz assim: você é uma alma livre, aventureira. Não fique fechado. E óbvio, como nós vimos na Parashat Bereshit, né, o homem no começo ele quis se fechar em um só lugar. Depois nós vimos, né, que tem a Torre de Babel, né, e o homem também quer uma torre, quer um lugar onde ele possa, né, construir um nome, né, para Parashat anterior, que é a Noar, né, e ele vai querer, no capítulo 11, né, construir uma torre, ficar todo mundo juntinho, e o Eterno está dizendo: não, vocês só vão crescer, vocês só vão se desenvolver quando vocês saírem. Lech Lechá. Então, Avraham é o nosso arquétipo do contrário, do desejo humano e da vontade divina. E o Eterno, então, dá motivos para gerar uma vontade em nós, para que nós saiamos de onde nós estamos. Sair da tua terra significa libertar-se da tirania dos próprios desejos e inclinações. O Talmud, no Tratado Brachot 17a, diz o seguinte: a verdadeira liberdade é a liberdade do Yetzer Hará. Ou seja, não é a liberdade que tem o Yetzer Hará, né? Se dá, no português ele é muito complicado, mas a liberdade aqui é a liberdade de nos livrarmos do Yetzer Hará. Esse é o grande caminho, né? Nos livrarmos do Yetzer Hará, desse mau instinto que quer viver no egoísmo. E o egoísmo é algo que nos fecha.
O egoísta está sempre fechado em si mesmo, na sua própria vontade, no seu próprio desejo, no seu próprio querer. Nós não. Nós estamos sempre desejosos, abertos a ouvir o contraditório, abertos a entender por que que o outro pensa daquele jeito, né? E de discutirmos, debatermos de forma mais natural e mais pura possível, para que possamos entender o outro, conviver com o outro e assim permitir que o outro também faça o seu lerrar, faça a sua saída. O Zohar explica que Ur Kasdim, a terra, né, natal de Abraham, representa o fogo da idolatria, né? Ur, né? Isso é o ego inflamado e o desejo humano de controlar. Foi o que nós falamos há pouco, né? O ego deseja fechar tudo, né? Naquele espaço que só ele entende, só ele acredita. Portanto, Deus diz, né? Sai do fogo do ego e caminha rumo à chama do Espírito. O Rebbe, ele ensina que todo crescimento espiritual começa com uma saída. É óbvio, a criança, né, sai de um estado espiritual, vem para um estado material quando o gameta masculino conecta-se com o gameta feminino. E aquela alma agora começa a se conectar com o corpo. Ainda não está plenamente, mas está se colando àquele corpo. Logo depois que ela é colada àquele corpo, 9 meses passados, onde a alma já conseguiu se colar àquele corpo, então ela sai do ventre da sua mãe. E ela vai saindo pouco a pouco de estágios da sua vida. É como diz Moshe, né? Que recebe o nome de Moshe pela filha do faraó, né? Porque ela diz mesmo, Meshet, né? Eu tirei ele das águas, não é? Muito interessante isso. A mãe de Moshe é parteira. Moshe nasce num tempo de escravidão, ele é tirado da morte e escondido em casa, ele é tirado de casa para o rio Nilo, ele é tirado do rio para os braços da filha do Paró, ele é tirado dos braços da filha do Paró para os braços de sua mãe, ele é tirado de casa para o palácio, ele é tirado do palácio para o deserto, ele é tirado do deserto para a montanha de Deus, ele é tirado da montanha de Deus para Mitzrayim, ele é tirado de Mitzrayim para então voltar agora a um outro tipo de deserto. E ele é tirado daquela consciência de deserto para viver um céu no deserto. E assim é uma sucessão, né, de Meshet, né, de tirado. Né? Então, olha que interessante, nós também precisamos fazer essa saída. A palavra que Avram é conhecido e os seus descendentes no mundo arcaico é Ivrit, por exemplo. Só para você ter ideia dessa saída. Ivrit é o que atravessa, é o que sai de um ponto para o outro. Então, todo crescimento espiritual começa com uma saída, uma tomada de decisão, um arriscar numa espécie de empresa, em alguma coisa, mas precisamos sair. Com a capacidade, essa saída vem, né, com a capacidade de romper o confronto da zona conhecida, ou seja, sair da zona de conforto. Assim como Abraão saiu de Ur de Kasdim, a alma precisa deixar as terras interiores da auto-idolatria e abrir-se ao infinito, conhecer, não é, a partir do mundo até chegar a conhecer o eterno. Isso aqui me faz lembrar muito a expressão que Deus disse a Abraão, a Moshe Rabbeinu, perdão, quando Moshe está chegando perto, no capítulo 3 de Shemot, né? E o Eterno diz para ele assim: não chegues para cá, né? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E a ideia ali não é que a terra é santa porque ela tem algo especial, sagrado e tal. Nada disso. É porque Deus está naquela terra e Deus a santificou. Mas é interessante que Deus ele se preocupa com a terra. Ele se preocupa com os pés de Moisés que não estão tocando a terra, mas estão com sandálias. Ali Deus não está só pedindo Moshe Rabbeinu para que tenha reverência e seja religioso, olha na frente de quem você está, até porque Deus é muito modesto e ele nos chama sem fazer nenhum tipo de protocolo, nada disso, ele simplesmente nos chama e fala: vem pra cá, eu quero conversar com você, e a gente é que depois começa com os nossos protocolos, com as nossas. Enfim, né?
Mas o Eterno está querendo que Moisés, na verdade, Moshe Rabbeinu, tire o isolante e comece a conectar-se com a Terra Santa. Ou seja, Deus está dizendo, Moshe, eu tenho muitas coisas para te revelar. A tua alma vai ascender. Você vai ter um conhecimento do infinito, ou seja, de Ein Sof, que você nunca teve, que nenhum outro ser humano terá aí nessa terra, porque eu quero me revelar a você para que as pessoas me conheçam através da revelação que eu vou te dar. Mas, Moshe, eu preciso que você, antes de conhecer o vasto infinito do conhecimento da Torá, eu preciso que você comece a ter contato com as coisas sagradas da terra. Deus santificou aquele ambiente para mostrar para Moshe que existem coisas aqui ainda, né? Opa, o filhotinho está gritando aqui. Existem coisas aqui ainda que são sagradas. Por quê? Porque também estão imbuídas da presença do Eterno. Estão imbuídas e embebidas das coisas do Eterno. Um tzadik que estuda a Torá junto com você, tenha contato com ele, conecte-se com ele. Esse é um dos 613 mandamentos, não é? Nos conectarmos com o justo, com um sábio de Torá, para que possamos também entendermos o eterno. E a partir dessa terra santa, que Moshe tira a sandália e se conecta com ela, você vai galgar outros ambientes mais sagrados ainda. Bom, na casa de teu pai, o Eterno pede para que ele saia da casa do pai, né, rompendo os padrões do passado. Pai simboliza a origem intelectual e emocional da pessoa, sua educação, suas ideias herdadas, suas crenças limitantes. Há um livro muito profundo, Sefer Bahir, tem uma tradução para o português, né? Eu tenho ela aqui, tá? Não sei se dá para enxergar, mas o Sefer Bahir fala uma coisa muito interessante para a gente, tá? No parágrafo 35. Ele ensina que as raízes da alma estão presas nas esferas de pensamento do homem. Sair da casa de teu pai é transcender a mente condicionada, libertar-se das estruturas que dizem sempre foi assim, deixa do jeito que está. Não, sair da casa do pai é se libertar dessas estruturas. O Rambam, agora sim, Maimônides, em Moreh Nebuchim, né, no tomo 1, parágrafo 36, né, na página 36, comenta que o monoteísmo de Abraão não foi uma herança, mas uma descoberta. Olha que coisa fantástica. Avraham Avinu rompeu com a tradição da idolatria do pai, Terah, e descobriu o Deus uno, que é verdade, uno, único e verdadeiro. Através de onde? Através da razão iluminada pela sua fé. Baruch Hashem, Baruch Shemon. Assim também, o Tania, no capítulo 35, né, nos ensina que o verdadeiro serviço a Hashem exige que a alma saia de si. Não é ser arrebatado, como dizem aí algumas religiões e tal. Não é desencarnar, né? Mas é sair de toda essa educação arcaica que aprisiona-nos num pensamento errado sobre Deus, sobre a criação, sobre as coisas. E que ela, a alma, vença o hábito e a inércia espiritual. Por fim, né, para a terra que eu te mostrarei, né, a promessa do desconhecido divino, né, que, vem aqui, assim, Hashem não revela imediatamente a Avram, né, qual seria a terra. O caminho é aberto, né, passo a passo, como a gente diria na floresta, né? Facãozada a facãozada, a gente vai descobrindo palmo a palmo, né? Passo a passo, o ambiente para onde Deus nos quer levar. O Midrash Rabbah, Bereshit 39:1, diz o seguinte: ele não lhe disse qual era a terra, para que cada passo fosse um passo de fé. O Rebbe também explica que a emuná é o veículo, fé, né? É o veículo que carrega a alma até o ponto onde a razão não alcança. A terra que te mostrarei, no caso aqui, é o nível espiritual onde o homem de Deus se encontra, né? Ou o homem, perdão, e Deus, tá? Se encontram, né? Sem véu, sem obstáculo, sem intermediário, sem mediadores, sem pessoas que vão dar a mão para levar para ali, para aqui. Não. Deus nunca nos exigiu mediadores. O estado da Eretz Hachaim, a terra dos vivos, né?
mencionado em Terrilim 27:13 é exatamente esse, onde os vivos, os filhos do Deus vivo e o Deus vivo que caminha entre os viventes se encontram. Bom, por fim, Abraão, como um arquétipo dessa alma universal, ou seja, dessa alma de todos, né, não foi apenas o pai do povo judeu. Ele é chamado de Avramon Goim, ou seja, o pai de muitas nações, o pai de muitos povos, né? Bereshit 17:5. E o Zohar, no primeiro tomo, 86b, ele afirma que Abraão abriu os portões da fé para todo o mundo. É verdade. Foi Abraão quem atraiu, né, a bênção de volta, trouxe a bênção de volta para todos nós. E ele representa o amor universal, né, a Hesed, essa bondade, essa graça divina. Por isso, o Sefer Yetzirah, né, associa, né, a letra Re, que simboliza a expansão, né, o sopro, Re, né, o sopro divino que dá a vida à pessoa do Abraão. Assim, em cada ser humano, mesmo no mais simples, mesmo no não judeu, há um reflexo da jornada de Abraão. O desejo de conhecer o Criador, de se elevar acima da idolatria moderna, né, do dinheiro, das coisas, que hoje, né, pode ser, como eu falei, dinheiro, orgulho, poder, etc., e buscar o eterno, o divino. No caso da descida ao Egito, né, a prova do mundo material que Abraão passa, logo após entrar em Canaã, Abraão desce ao Egito por causa da fome. Abraão vê nisso um teste de fé. O Rebbe, Menachem Mendel, explica que toda descida espiritual é apenas um prelúdio de uma ascensão maior. E ele dá Letzorech Aliyah. Então, toda descida é o início, né? O Letzorech, né? É o crepúsculo, né? De uma aliá. O Tania, nos capítulos 36 e 37, ensinam que a finalidade da criação é trazer a luz divina para os mundos inferiores. Então, a finalidade da criação, a finalidade desse mundo tão baixo é mostrar que Deus pode estar presente e está presente aqui no mundo tão baixo, tão pequeno. E essa é a grande glória de Deus, por isso que, né, toda a terra está cheia da sua glória, ok? Então, não fugir do Egito, mas santificá-lo, é um passo necessário para aqueles que são descendentes de Abraão. Assim, quando Abraão desce ao Egito, ele não está caindo, está plantando a semente do fluxo, não é? E do futuro êxodo. Fluxo do êxodo. Chegamos, mas saímos, e também o futuro êxodo dos filhos materiais dele mesmo. Já o Zohar, no tomo 2, né, página 20a, compara ao Egito, Mitzrayim, a palavra Meitzarim, que fala de limites. Né? Meitzarim é a palavra para fronteira, limites, né? E assim por diante. Sair do Egito, portanto, é um processo interior que quebra os próprios limites da alma. Depois desse fato, na nossa paraxá, nós vemos uma aliança entre as partes que fala de um outro estágio da alma, o compromisso com o eterno. Quando você rompe, então, o Egito, você vai ter um compromisso com o eterno. Em Bereshit 15, Hashem sela com Abraham o Brit Ben Habetarim. O Brit Ben Habetarim fala justamente disso, do pacto das partes, do pacto que Deus fez com Abraão entre as partes. A palavra Brit, antes de mais nada, ela fala justamente disso, dessa aliança, dessa conexão, desse compromisso, mas também fala de partes. Brit também tem um pouquinho da ideia de metades, partes, alguma coisa assim. Por quê? Porque a aliança fala justamente disso, onde cada um deve cumprir com a sua parte, com o seu negócio. As alianças entre as partes. Esse é o momento em que Deus promete a terra e a posteridade eterna a Abraão. Rashi e o Talmud, em Nedarim 32a, afirmam que essa aliança é o fundamento da história de Israel. O Rebbe, interpretando de modo racídico, diz que essa aliança simboliza o pacto entre a essência divina e a essência da alma judaica.
Um veículo que não pode ser, um vínculo, perdão, que não pode ser rompido, mesmo quando o corpo cair em exílio. Assim, cada judeu carrega dentro de si Brit, que é o quê? Um espaço sagrado, um local especial que o liga ao eterno Deus Todo-Poderoso. Bom, concluindo, vai para ti mesmo, né? O caminho de retorno à essência, tá? Na Parashá Lech Lechá, ela na verdade é um convite, não apenas a Abraão, mas a cada um de nós. O Rebbe de Lubavitch ensinou que o verdadeiro Lech Lechá é o caminho de volta ao próprio eu verdadeiro, aquele que é divino, infinito e eterno. Sair da tua terra é libertar-se do ego. Sair da casa de teu pai é romper os padrões limitantes, né, da nossa mente, e ir para a terra que Deus mostrará é viver pela fé e pela revelação constante. Quando a alma aceita esse chamado, ela se torna um reflexo vivo de Abraão Avino, espalhando luz, bondade, conhecimento de Deus em cada lugar. Então, como está escrito no Zohar, tomo 1, página 77a, quem desperta em si o chamado de Lech Lechá caminha com Abraão e o Eterno caminha com ele. Que o Eterno nos conceda força, né, para ouvir esse chamado, coragem para deixar nossas terras interiores e fé para caminhar rumo à terra que ele nos mostrará, a terra de nossa própria alma, nosso próprio eu com Deus espiritual. Que o Eterno te abençoe. Shabbat Shalom Mevorach, do seu amigo Moré Shlomo Amiel Ben Avraham.